Olá, bom dia, amigos, amigas que estão acompanhando esta aula agora. Na aula passada da Bíblia, eu falei sobre a divisão assim da Bíblia. Eu falei um pouco assim em geral, né? De onde vem esse nome Bíblia, o que quer dizer. Eu falei Bíblia é conjunto dos livros. Eu falei também da divisão da Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Eu falei que em cada parte tem livros. Esses livros são divididos em capítulos, em versículos e tudo isso. Eu falei também de que a Bíblia, quando foi escrita, desde muito tempo, não era assim como atualmente em papéis, mas foi assim escrita usando material, a tecnologia das épocas, que era papiros, que são folhas assim assim, uma planta do mar que era pegada assim, tratado e ficava um tipo de folha, não é bem folha, porque permitia para escrever. Mas também escrevia sobre pergaminho. Pergaminho é pele de animal. Por ser de cabrito, outro animal bem tratado, escrevia em cima. Escrevia também nas pedras, por exemplo. Na aula de hoje, eu venho para falar já de alguma coisa muito importante. A Bíblia está bem dividida dentro. Além das grandes divisões, que é Antigo e Novo Testamento, tem uma certa ordem dos livros dentro da Bíblia. Esses livros se encontram segundo os temas, diferentes temas. É importante saber isso. Você vai ver que os livros se encontram, ou são assim colocados dentro da Bíblia, seguindo certos temáticos. Então, quando você vai ler, você já vai saber, esse livro aqui pertence a esse grupo. Você vai ver que as linguagens tratam quase do mesmo assunto. Aqui nós temos aqui apresenta-se a divisão, essa divisão. Vai ver aqui tanto no Antigo e no Novo Testamento. Vamos começar no Antigo Testamento. Quais são as grandes divisões, do Antigo Testamento? Todos os livros do Antigo Testamento, para a Bíblia como essa aqui, de Jerusalém, que tem 46 livros, Bíblia de Jerusalém, 46 livros no Antigo Testamento só. E tem 27 livros no Novo Testamento. Mas como é que esses livros do Antigo Testamento se localizam? Se localizam em bloco. Nós temos primeiro bloco, que se chama bloco Pentateuco. Pentateuco é o primeiro bloco. Está aqui. Pentateuco, primeiro bloco. O que quer dizer Pentateuco? A palavra Pentateuco quer dizer conjunto de 5. Conjunto de 5, conjunto de 5. Mas esse bloco aqui, esse grupo de livros que pertence a Pentateuco são o quê? O livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros aí que formam o Pentateuco são livros que têm quase o mesmo tema. São livros que falam assim das origens da religião judaica,
lá onde fala a origem do mundo, fala da origem do homem, fala da aliança, fala dos mandamentos, tudo. Tudo que é base da religião judaica, base da religião cristã, se encontra lá. É um livro que vem começar com o início, começando com o início, assim, com a criação, e fala, assim, da aliança, fala da libertação, fala dos mandamentos que iluminam o resto, estão lá. Então, esses 5 livros são a base, tudo se encontra lá. Tudo o que Jesus fala, tudo o que os profetas falam, tem como referência aquela base aí. Pentateuco, esses 5 livros. O segundo conjunto, assim, que nós temos, são livros históricos. Livros históricos. Nesse bloco aqui dos livros históricos, entram que livros? Entra o livro de Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas. Vai também Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, Macabeus. Entra também, e todos esses livros pertencem a esse bloco que chama livros históricos. Por que esses livros são assim, livros históricos? Vendo na maioria, esses livros narram a história de Israel. Nesses livros se encontra história da monarquia, dos reis de Israel, assim, história do próprio povo de Israel, quando chega na Terra Prometida, como é que se organizaram, como é que conquistaram a Terra, como é que evoluíram os reis, como é que reinaram em Israel, tudo o que história de Israel, que vai até quase no tempo antes de Jesus, se encontra aqui. História assim dos Macabeus, por exemplo, que lutaram contra o povo assim, o povo pagão, religião pagã. Se encontra nesse conjunto. Você quer saber, quer ler história de Salomão, história de Davi, de Saul, não vai longe. Você quer ler a história, como é que o povo se estabeleceu na Terra Prometida, vem procurar aqui. Nesses livros aqui de Josué, Juízes, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, você vai encontrar a história do povo de Israel aqui. Tem outro grupo de livros que se chama livros poéticos, os sapienciais. Como vocês escutam aí, livros poéticos. Vendo o quê? A palavra aqui é poema. Poetas. Sapienciais. A palavra sapiencial quer dizer sabedoria. Esse conjunto aqui são livros assim que apresenta a sabedoria de Israel. E você vai ver quando for ler esses livros, a maneira que foram escritos são diferentes dos outros livros. Aqui já não é questão de contar a história de Israel, de vir falar aqui dos mandamentos, não. Mas você vê, é uma maneira, apresenta a sabedoria de Deus. Então, até o estilo destes livros são diferentes. Esses livros são quais? São livros como livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria, Eclesiástico. Quando éramos jovens, assim, começava a escrever história, as amigas, quando estava no colégio, ia sempre no livro de Cântico dos Cânticos, onde tem poemas de amor muito bonitos, a gente usava isso aí para escrever. E falava assim, copia, meu amor, essas coisas.
Por que aparece do tipo esses poemas lá? É maneira de manifestar, de viver assim, de expressar a sabedoria divina. Então, a mensagem que se encontra nesses livros de Salmo, Provérbio, Sabedoria, são diferentes dos outros livros. São aqui mensagens em forma de sabedoria, em forma de conselhos. Porque são livros poéticos, em forma de poemas. Por isso são livros poéticos e livros sapienciais. Agora tem também um bloco dos livros que são livros proféticos. Como nós escutamos a palavra proféticos, vem de profeta. Aqui já esse conjunto fala de tudo que é profeta. Profeta Isaías, profeta Jeremias, Baruque, Ezequiel, Lamentações, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias, Malaquias. Todos profetas que profetizaram em Israel entram nesse bloco aqui. Então você quer o livro de Isaías. Isaías é profeta. Você não vai procurar Isaías no primeiro bloco, que é Pentateuco? Não, o Pentateuco não tem nada a ver com profetas. O Pentateuco fala da outra realidade, fundamento da religião de Israel. Você quer ler Daniel? Você não vai procurar Daniel no bloco poético, o sapiencial. Ele era profeta. Então, você vai ver que os livros estão em ordem e agrupados segundo os temas. Vai ver primeiro profeta, segue outro profeta, segue. Porque todos têm tema comum, a profecia em Israel. Os livros poéticos têm tema comum, apresentar a sabedoria de Deus, a sabedoria de Israel. Os livros históricos têm como objetivo apresentar a história de Israel. Então, esses livros históricos são, por exemplo, Josué, Juízes, como eu falei aqui. Então, os livros se encontram. Quando você pega o livro de Josué, você pode ter certeza que você encontra quase o mesmo tema também no livro dos Juízes. Quando a gente estuda a história assim, dos reis em Israel, costuma usar livro dos reis ou crônicas. Você vai ver a mesma história que é contada no livro dos reis, se encontra também nas crônicas. Então, é isso aí. Você vai ver, por exemplo, os mandamentos de Deus, que se encontra no livro de Êxodo, você pode encontrar também no livro de Números. Os mandamentos que se encontram assim no livro de Levítico, se encontra também no Deuteronômio. Por quê? Porque todos pertencem ao Pentateuco. O tema é quase comum. Isso é o Antigo Testamento. Agora, o Novo Testamento se divide como? O Novo Testamento é essa parte onde o centro é Jesus. Se divide, primeiro bloco, os evangelhos. Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo João 4. Isso é o primeiro bloco. E tem quase o mesmo tema. Fala-se dos ensinamentos de Jesus, pregação de Jesus, história assim. Apresenta um pouco assim. O segundo bloco é Atos dos Apóstolos, que fala do trabalho que os apóstolos fizeram sempre. O terceiro bloco agora são as cartas de São Paulo. São muitos. Carta de São Paulo aos Romanos, carta de São Paulo aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, a Timóteo, a Tito, a Filemão. Fecha. Depois vem a Epístola aos Hebreus.
Depois vem as epístolas, assim, a epístola de Tiago, epístola de Pedro, epístola de João, epístola de Judas, e fecha com Apocalipse. Então você vê que são assim. Por exemplo, as cartas de São Paulo formam assim, é um grupo que tem os quase mesmo tema aí. Os evangelhos é um bloco que tem quase mesmo tema. As epístolas também. Então é assim que a Bíblia está organizada. Além do Antigo e Novo Testamento, cada parte tem grupo. Para me resumir, o Antigo Testamento tem bloco Pentateuco, de 5 primeiros livros da Bíblia, que tem quase o mesmo tema. Livros proféticos e históricos, que narra a história de Israel. Bloco assim, os livros poéticos e sapienciais, que narra a sabedoria de Israel. E livros proféticos que apresentam os ensinamentos, a profecia, posso repetir assim, dos profetas. O que os profetas profetizaram, denunciaram. Então é assim. Já no Novo Testamento, tem bloco dos Evangelhos, Atos dos Apóstolos, tem as cartas de Paulo, tem tem a Epístola aos Hebreus, tem as epístolas de Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse. Então é assim que é organizado, assim os livros, assim na Bíblia. Então nos encontramos na próxima aula. Já na próxima aula estou começando com o Pentateuco, assim, com o livro de Gênesis, com o conteúdo de tudo. Vou começar aí. Até logo.